Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa última correção, semana 4, do Plano de Estudo Tutorado PET 3, Geografia. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema: Reforma Agrária, Luta pela Terra. Número 1. Escreva no seu caderno com suas palavras, o que é reforma agrária? Quais benefícios a reforma agrária traz para a sociedade? Reforma agrária é você dizer como deve ser distribuída a terra. A terra deve ser distribuída de forma igualitária. Por quê? Porque aqui no Brasil, devido à sua grande extensão territorial, há uma má distribuição de terra. As terras são concentradas na mão de poucas pessoas, dos grandes latifundiários. Isso, gente, é herança do período colonial, quando os portugueses vieram para o Brasil e começaram a colonizar as terras brasileiras. E dividiram as terras em capitanias hereditárias. Os capitães donatários ficaram responsáveis por comandar essas terras. E isso foi passando de herança para herança, né? De pai latifundiário que tem suas grandes extensões de terra, passava-se para os seus filhos. E uma grande parte da população brasileira vive sem terra, com pequenas propriedades, em busca de melhores condições de vida. Então, a partir dessa desigualdade social, surgiu-se um movimento que luta por uma reforma agrária para que essas terras brasileiras sejam distribuídas de forma igualitária. Além disso, existem terras improdutivas, grandes extensões de terras paradas, sem o cultivo. Existem terras devolutas, que são terras do governo também paradas, sem produção. E existe uma grande parcela de população, de gente querendo terra para trabalhar. Então, foi a partir dessa desigualdade na distribuição de terra que começou a surgir a reforma agrária. Então, reforma agrária, resposta, é a reorganização das propriedades do meio rural, visando a distribuição mais igualitária da terra. São muitos os benefícios para as sociedades, tais como torna a terra mais produtiva, gera emprego, reduz a fome e a pobreza e aumenta o crescimento econômico do país. Gente, nos países desenvolvidos, as terras são distribuídas de forma igualitária. As famílias trabalham na terra para o sustento da família, para fornecer alimento à população do país. Aqui no Brasil já é diferente. Os grandes latifundiários, que têm a maior parte das terras do Brasil, trabalham com monocultura, né? Cultivam ou a soja ou um milho, né? Uma só cultura, e isso é voltado para a exportação, não é para abastecer a população brasileira. Isso também é exemplo da herança colonial, onde os portugueses vieram, colonizavam o Brasil, retiravam, por exemplo, a cana-de-açúcar daqui e exportavam para a Europa. Então, herança colonial aqui no Brasil, concentração de terra, produtos voltados para a exportação. Se existe uma população que abastece grande parte da população, é o pequeno agricultor. 70% dos alimentos que nós alimentamos vem da agricultura familiar, que produz aqui para abastecer a população brasileira. Certo? Vamos para a próxima questão. 2. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Cite os principais fatores que impedem a sua realização. Gente, a partir desses movimentos da luta pela terra, o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, lutam empenhadamente por uma reforma agrária. Surgiram-se os assentamentos, que foram terras que o governo legalizou para que aquelas pequenas famílias pudessem morar, cultivar. Ali naqueles assentamentos tem escola, tem o cultivo de alimento e produz, gera riqueza para o município, para o local e para as famílias. Mas ainda não existe uma reforma agrária plena realizada de fato. Por quê? Porque existem inúmeros obstáculos que impedem que ocorra essa reforma agrária. Exemplo: fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais. É óbvio que os grandes latifundiários são contra a essa reforma agrária. Nós não estamos falando de sítios, de pequenas fazendas, de pequenos agricultores. Nós estamos falando de latifundiário, que tem mais de 40 hectares de terras. Né? Latifundiários que têm terras improdutivas, paradas. Né? Dificuldades jurídicas. As leis jurídicas também impedem
que ocorra uma reforma agrária de fato? Corrupção. A corrupção, tanto para o lado dos latifundiários, dos grileiros que falsificam documento para tomar posse da terra, como também do movimento Trabalhador Sem Terra, porque existem pessoas que usam de má fé desse movimento também. E o alto custo de manutenção dos assentamentos para o governo. Para os assentamentos, gera gasto para o governo, porque não adianta o governo só liberar a terra para as famílias, ele tem que liberar financiamento com baixos juros, compra de adubos, sementes e máquinas, para que as famílias possam começar a trabalhar naquele local. Mas, apesar de gerar gastos para o governo, os benefícios futuros serão maiores, porque fixa o homem no campo, gera emprego, gera renda para as famílias e crescimento econômico para o município. Né? Então, nos países desenvolvidos, a distribuição de terra é igualitária e o desenvolvimento econômico é muito maior. Então, esses fatores aí impedem que ocorra uma reforma agrária de fato no Brasil. Observe o mapa da distribuição de terras no Brasil e responda no seu caderno. Distribuição de terras no Brasil. 60% das terras rurais pertencem aos grandes latifundiários. 5,6 milhões de propriedades rurais é dos latifundiários. 27 áreas urbanas, unidade de conservação e outras áreas públicas. Metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. Então, nesses 27, nós temos áreas urbanas, áreas públicas e as pequenas propriedades rurais. 13%, apenas 13% pertencem às terras indígenas. São 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Vivem nelas em torno de 230 povos e aproximadamente 567 mil pessoas. É direito dos indígenas obter a sua terra, ter a posse pela terra. E apenas 13%, porque eram eles que estavam aqui desde que os portugueses vieram para mudar a cultura e colonizar essas terras. Então, a cultura indígena, os povos indígenas têm também direitos à terra, mas apenas 13%. E estão concentrados lá na Amazonas. E a região do Amazonas tem sido um lugar de grande expansão de fronteiras agrícolas. Tem sido um lugar em que os investimentos capitais de grandes latifundiários têm olhado para a Amazônia e ali é uma área de preservação ambiental. Tem gerado conflitos entre os povos indígenas e os grandes latifundiários. Né? Então, podemos perceber que há uma grande desigualdade nessa distribuição de terra no Brasil. Ao observar o mapa que você diria sobre o uso da terra no Brasil, o que mais chama a sua atenção? Isso aí é uma resposta pessoal, né? Aqui dou como resposta de sugestão: o uso e a distribuição de terra no Brasil é desigual e concentrada. O que mais chama a atenção são que os povos originários, índios e os pequenos agricultores que mais produzem alimento saudável e que mais tem uma relação afetiva com o meio ambiente de preservação, que usa menos agrotóxicos, menos maquinários, juntos apenas ocupam 40% das terras rurais. Lembrando que nesses 40% tem aí as áreas urbanas e outros tipos de terras. E os grandes latifundiários que produzem monoculturas para exportação detêm 60% das terras do Brasil, ou seja, mais da metade das terras do Brasil pertence aos grandes latifundiários. Então é bastante injusta essa distribuição de terras. Próxima questão, número 4. Observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar, CIPAF, e responda em seu caderno a questão. Se existe um programa que foi criado pelo governo e que grandemente ajudou o pequeno agricultor, foi a agricultura familiar. Gente, a agricultura familiar gera renda e crescimento econômico para o país. Os últimos dados mostrou que a agricultura familiar, produzida pelo pequeno agricultor, houve um maior crescimento econômico para o país do que a própria produção dos latifundiários, que produzem alimentos para exportação. Né? Então, isso aí fixa o homem no campo, há um desenvolvimento econômico, alimentação saudável para a população.
né? Então, o que podemos dizer? Que a agricultura familiar é o grande responsável pela maioria da produção de alimentos consumido por nós. Esse selo aqui, ó, serve para o produtor, né, a soma do valor ao produto que ele produziu, quanto que ele vai vender, e para o consumidor garantia de procedência e de qualidade do produto, porque são alimentos saudáveis, né, de qualidade. E nós podemos perceber que 80% da mandioca, 70% feijão, 58% de aves, 59% de suínos, o milho, o café, o arroz, são produtos produzidos na agricultura familiar que abastece a população brasileira, certo? Para a pessoa ter o selo da agricultura familiar, ele precisa da declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP, né? Declaração de aptidão, e participar de cooperativas ou também associações familiares. Precisa ser pequeno agricultor. O que é isso? É porque o cultivo da terra é realizado pela família, pelo pequeno proprietário. E produz alimentos saudáveis, nutritivos, como frutas e legumes, permite uma dieta mais diversa, combate a obesidade e a desnutrição, ou seja, garante a segurança alimentar para a população. E já existe também uma lei chamada PNAE, Programa Nacional de Alimentação da Escola. Olha como que essa lei é muito boa para a comunidade, porque a escola, 30% dos recursos de alimentação da escola deve ser destinado para a compra da agricultura familiar. Então, há um acordo entre o pequeno agricultor que produz seu produto e vende para a escola, para a merenda escolar dos alunos, né? Então, garante acesso aos estudantes da rede pública a frutas e verduras e outros alimentos saudáveis. Ajuda no crescimento econômico do município, né? Ajuda o pequeno agricultor e gera alimento saudável para as crianças nas escolas. Então, isso também é uma lei muito importante. Tem também o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento do Agricultor Familiar, que é uma forma de financiamentos, né? O pequeno agricultor paga juros baixos para financiar implementos como um trator, máquinas, né? Insumos, e ajuda no crescimento. Isso ajudou muito o pequeno agricultor nos últimos anos, através do PRONAF. E isso é em função do quê? Do financiamento de atividades e serviços agropecuários, máquinas, insumos, trator. Então, isso desenvolve a economia do município, do país. É de muita importância. E esses tipos de programas para fixar o homem no campo, não fazer com que ocorra o êxodo rural, que ele não vá para a cidade e que ele se enriquece, se produza lá no campo, é de fundamental importância para o país. Então, vamos ver a pergunta. Qual a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Conte sua experiência. Como o estado de Minas Gerais, grande parte das cidades possui grandes extensões de terras rurais, de pequenos agricultores, com certeza em seu município existe agricultura familiar. Então conte aí a sua resposta, como a sua família participa desse projeto, conte a sua experiência. Aqui eu vou dar como resposta: a agricultura familiar é de suma importância para o desenvolvimento econômico do município e do país, pois gera emprego, renda e alimentos saudáveis para a população. Sua família faz parte desse projeto? Sim. A partir da agricultura familiar foi criado o PRONAF, que ajuda no financiamento de implementos para o pequeno agricultor. Por exemplo, para quem produz o café, desde a sua plantação, do seu cultivo, precisa de muitos insumos. Da apanha, na colheita, precisa também dos maquinários. Para secar, para fazer a limpagem, né, o beneficiamento do café, precisa das máquinas. Então, o governo tem ajudado nisso aí e tem ocorrido um grande desenvolvimento econômico, tanto para o agricultor como para o município da região. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício, né? Um grande abraço da professora de Geografia, fique com Deus. Em breve estaremos juntos nas escolas, mas se não, mais um PET virá para nós responder e estarei disponível para ajudar a vocês. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira, fique com Deus.